Olá, tudo bem? Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para o nosso estudo, minucioso da Palavra de Deus. Eu desejo a você que hoje é uma segunda-feira, que nós tenhamos, uma semana abençoada por Deus, que Deus esteja no controle de todos os nossos pensamentos, de todas de nossos afazeres e de toda a nossa família, nos protegendo, nos alimentando, nos dando sabedoria e entendimento para vivermos, sempre ao lado de Deus. Agora eu convido você, pegue a sua Bíblia e vamos juntos, fazermos essa leitura do Salmo, capítulo 3, e em seguida nós iremos dar continuidade do nosso estudo que fazemos, da leitura bíblica, do nosso estudo bíblico. Aqui no Salmo 3 nos diz assim: Senhor, quão numerosos são meus adversários! Muitos são os que levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim: não há salvação de Deus para ele. Mas tu, Senhor, és um escudo em meu redor e aquele que ergue minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor e ele me responde do seu santo monte. Nós sabemos que Davi, ele foi um homem muito temente a Deus. Ele teve as suas fraquezas, sinceramente ele teve sim, as suas fraquezas carnais, mas no meio daquela luta que ele teve, tanto de guerras, que ele, como ele mesmo fala, ele teve muitos inimigos, mas ele sempre estava ancorado, alicerçado na presença de Deus. Por todos esses mal que acontecia com ele, ele nunca blasfemou, ele nunca disse: por que Deus, o Senhor não olha para mim? Destrói todo. Ele nunca disse isso, ele sempre estava ali, pedindo a Deus força para ele continuar, vida para ele continuar, e ele sempre estava engrandecendo a Deus. Ele sempre, a gente observa que no meio das lutas, no meio das dificuldades que ele passava, ele sempre estava, agradecendo a Deus, dizendo a Deus quanto que o Senhor é misericordioso em minha vida, porque ele reconhecia que se ele estava vivo, era somente pela graça de Deus, pela bondade e misericórdia de Deus. Ele reconhecia isso, Então, muitas das vezes a gente passa, por momentos conturbados do nosso dia a dia, e às vezes a gente fica indagando: Deus não existe, porque Deus não cuida disso, porque Deus faz isso comigo, eu faço isso, eu faço aquilo, Mas a gente nunca está ali agradecendo a Deus pelo que ele nos livra. Muitas vezes a gente quer algo e aquele algo não é benéfico para nós. Então Deus está nos livrando daquilo que nós tanto almejamos, porque aquela coisa que almejamos não é bom para nós. Então às vezes Deus não dá. E a gente, em vez de agradecer, falar: muito obrigado, Senhor, pelo livramento, nós fazemos o quê? Senhor, por que o Senhor não nos deu? O Senhor não está aqui, o Senhor não tem bondade, o Senhor não tem misericórdia, a nossa fraqueza carnal, por isso que a Bíblia nos fala, que nós devemos sempre estar, com as nossas lamparinas acesas o tempo todo, porque lutas elas vêm lutas de todas as formas, de todos os lugares, de todas as setas, que são jogadas para nós. A Bíblia nos fala que os nossos inimigos são mais do que o cabelo de nossa cabeça. E quando a gente analisa, porque eu sempre falo para vocês, a gente analisa a palavra de Deus, analisa os versículos, quando Deus fala que os nossos inimigos são maiores do que os fios do nosso cabelo. Agora você imagina quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Você já parou para contar?
Eu confesso que eu nunca contei e eu também não pretendo contar. E os nossos inimigos são muito mais. É assim que a Bíblia nos diz. Agora você imagina como nós estamos cercados de inimigos. Nós estamos aqui nessa terra cercadas de inimigos. Então nós temos que cobrirmos, né, com o manto sagrado de Deus. Pela misericórdia de Deus, nós ainda estamos, olha para você ter uma noção, pela misericórdia de Deus nós estamos vivos. Ele nos segura em seus pastos, né, verdejantes, porque senão nós já estaríamos o quê? Acabados. Até aquela pessoa que você acha que ninguém dá valor, Deus está dando valor para ela porque ela está em vida. O inimigo está furioso. A Bíblia fala que o inimigo está furioso para roubar a nossa alma. E nós temos que estar sempre clamando a Deus. O próprio Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele nos deixou muitas parábolas, né, para que a gente analisasse. Ele deixou muitos escritos também, né, que mais tarde seus seguidores, né, colocaram no papel para deixarmos escrito para que nós possamos, né, aprender como viver nessa terra. É uma terra difícil, é um lugar, né, onde nós temos que passar, mas louvamos a Deus por isso, porque o nosso tempo aqui ele é curto, ele é, se passar de 100 anos, se chegar, né, até 100 anos é muito. Então, não sei quantos anos você tem, talvez você tenha 80, então se você tem 80, talvez você com 10 anos, 15 anos, 20 anos, você está indo embora, né? Então nós temos que pensar nesse sentido da vida, que o nosso tempo aqui ele é muito curto, e além dele ser curto, Deus ainda nos avisa, né, que nós precisamos, né, estar todos os dias vigilantes, porque o inimigo ele está ao redor como um leão, né, que ruge, ele está para nos devorar. E quando a gente para analisar todas essas mensagens, né, que já deixaram escritas para nós, é momento de vigiarmos, sim, é momento de estarmos atentos a todo momento, né, sempre na proteção de Deus, pedindo a proteção de Deus para vivermos. Eu sei que talvez você é uma pessoa acamada, está numa cama, né, e há muito tempo você vem pedindo misericórdia, pedindo ajuda para Deus, mas você não tem a ideia de quantos inimigos que já queriam destruir sua vida. Talvez você hoje não estaria nem nessa cama que você está, porque os seus inimigos já queriam destruir você. E vamos, né, força, isso que eu falo para você, força, coragem. Eu sei que é difícil quando a pessoa está doente, a pessoa quer que Deus leve ela logo, mas talvez ainda não chegou o seu momento dele te levar. Talvez ele tem grandes vitórias para você e você tem que honrar isso, esse momento que você ainda está, né, respirando. Sei que pode ser com muita dificuldade, mas Deus está no controle de tudo. Eu sempre falo, gente, Deus está no controle de tudo, tudo, porque se Ele não tivesse no controle, nossas vidas todo mundo já teria perecido. Todo mundo já teria perecido desse mundo, não existiria mais nem mundo, nem terra não existiria mais, porque nós vemos, né, as maldades, né, que os demônios eles entram, né, nas pessoas que estão vazias espiritualmente e a gente percebe, né, como eles fazem, né, os demônios eles estragam a vida das pessoas, né, a vida de quem está do lado, a vida daquela pessoa com quem ele está possuído, né, daquele corpo que ele possui. Muita gente fica falando, o diabo alienígena. Gente, o diabo está no nosso meio, ele está muito furioso, ele usa qualquer um de nós para entrarmos, é só nós darmos lugar pro demônio, ele entra no nosso corpo,
ele entra na nossa mente, aí não é mais você que age, sim os demônios. Por isso que você vê muita gente, né, que faz tanta maldade, você não sabe, aí você pergunta, nossa, aquela pessoa não tem coração. Não é que não tem coração, é que aquela pessoa já está tão vazia espiritualmente, que quem está tomando conta da alma, do espírito, do corpo daquela pessoa, não é mais ela. Sim, demônios. É demônios que estão cuidando dela, que está tomando conta, que tomou já o controle, né, da pessoa. E às vezes você olha para uma pessoa, você não vê um ser humano, você vê um demônio, né? De tão imagem, tanta ira, né? Que o demônio demonstra na feição de uma pessoa. E isso nós temos que tomar muito cuidado. E a gente observa que Davi, ele sabia que ele possuía muitos inimigos. Então, ele sempre estava agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por cuidar da minha vida. Tem misericórdia, me ajuda. Às vezes, no momento de fraqueza dele, né, ele pedia, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. E outro momento, ele sabia que Deus tinha abençoado ele, sabia que Deus tinha livrado ele, né, de muitas lutas, de muitas confusões, atritos, e ele agradecia. Ele cantava, louvava Deus. E é assim que a gente tem que seguir a nossa vida, né? Conhecendo. A Bíblia também fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece que um espírito maligno, né, está fazendo-nos mal, porque tudo que faz mal para nós não é Deus, não, gente. É o diabo. É o diabo, é o inimigo trevoso que faz, né, mal para nós, porque Deus só faz bem, Deus não faz mal. Então, todos esses, porque tem pessoas que falam, Deus faz mal sim para você. Não, Deus, ele simplesmente, ele faz bem, mas quando você não está no caminho de Deus, aí, onde você, se você não está na luz, você vai estar onde? Nas trevas. E quando você está nas trevas, você está ao lado, né, dos demônios trevosos, e é onde que ele age. Aí a gente vê, né, porque que Jesus, quando andou aqui na terra, né, ele sempre estava falando parábolas, ele deixou muito ensinamento, muito advertimento para nós, né, chamando-nos atenção. Olha, acende sua lamparina, fica sempre na presença de Deus, jejuma, ora, porque o tempo todo o diabo está aí para tragar nossas vidas, tragar a sua vida. Então Jesus, ele nos deu esse exemplo e deixou, né, esses escritos, esses conselhos de vivência para nós. Então agora resta a nós, né, termos sabedoria e seguirmos esses ensinamentos para termos uma vida, né? O próprio Deus falou que ele dá vida e vida em abundância. E aqui a gente observa que Davi, ele, né, estava sempre agradecendo a Deus. Vamos continuar. Eu estou lendo o Salmo 3, versículo 4 agora. Com minha voz clamo ao Senhor e ele me responde ao seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Despertei, pois o Senhor me sustenta. Até nisso ele agradecia. Senhor, eu deitei, eu dormi, eu tive uma noite tranquila, uma noite calma, sem nenhum problema, e eu acordei, o Senhor me sustentou. Então, diante de todos aqueles inimigos, né, que a gente tem, a gente acorda protegido por Deus. É o momento que você fala, obrigado, Senhor, porque eu deitei, eu dormi, eu acordei, eu estou viva, eu tenho saúde e o Senhor tem me sustentado. Então, a cada momento nós temos que agradecer. Agradecer pelo sol, pela chuva, pelo frio. Agradecer por tudo, porque nós necessitamos, nosso corpo terrestre, ele necessita do sol, ele necessita da chuva, ele necessita do frio. Talvez você fale do frio, sim. Do frio, sim, porque todos esses elementos não estão na natureza por um mero acaso ou para embelezar, né? Não, ali tudo está dando energia, né, para a nossa vida terrena aqui na Terra. E aqui fala, não tenho medo de multidões de pessoas que se puseram contra
de todos os lados. Por que ele não tinha medo? Porque ele sabia que quem estava no controle da vida dele não era não era um ser qualquer, era Deus. Ele tinha, né, esse entendimento, essa sabedoria. A Bíblia diz que quando nós colocamos algo nas mãos de Deus, nós temos que sossegar o nosso espírito, nós temos que ficar tranquila. Por quê? Porque nós sabemos que estamos protegidas por um ser bem maior do que os nossos inimigos. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois tu feres na face todos os meus inimigos, quebra os dentes dos perversos. A salvação é do Senhor, sobre o seu povo está a sua bênção. Sobre o povo de quem? Sobre o povo de Deus. Quem é esse povo de Deus? Esse povo de Deus é todos aqueles que fazem a vontade de Deus aqui na terra. Então, quando você obedece os mandamentos, as leis de Deus, você é uma pessoa protegida por Ele. Então, você passa. Agora vamos lá para o nosso estudo, né, da Palavra de Deus. Hoje vamos ler o capítulo 4 de 1 Reis, que nos fala: E Salomão foi rei sobre todo Israel. Esses são os chefes que tinha. Irmãos, me perdoa, nós iremos ler o capítulo 4 de 1 Reis, eu já li. Vamos ler o capítulo 5 do livro de 1 Reis, que nos diz assim: Quando Hirão, rei de Tiro, ouviu que Salomão fora ungido rei para suceder seu pai, Davi, enviou seus servos a Salomão, porque ele tinha sido amigo de Davi em todos os seus dias. E Salomão mandou dizer a Hirão: Tu sabes que Davi, meu pai, não podia construir o templo para o nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que o cercavam, até que Deus colocou seus inimigos debaixo da planta dos seus pés. E agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu paz de todos os lados, e não há mais adversários, e nenhum mau encontro. E agora estou pronto a construir uma casa em nome do Senhor, meu Deus, como falou Deus a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho que colocaste em teu lugar, sobre teu trono, ele construirá o templo para o meu nome. E agora dá ordem para que eles cortem para mim cedros do Líbano, e meus servos estarão com teus servos, e eu pagarei o salário de teus servos, como tudo o que falares. Pois tu sabes que não há homem entre nós que saiba cortar árvore como os sidônios. E foi quando Hirão ouviu as palavras de Salomão e se alegrou muito, e disse: Bendito seja o Senhor hoje que deu a Davi um filho sábio sobre esse povo numeroso. E Hirão mandou a Salomão para dizer: Eu recebi o que tu me enviaste, eu cumprirei todos os teus desejos sobre as árvores de cedro e sobre os ciprestes. Meus servos descerão do Líbano até o mar, e eu farei flutuar pelo mar para o lugar que me designares, e eu os separarei lá, e tu os receberás, e farás meu desejo em prover de alimentos minha casa. E Hirão deu a Salomão árvores de cedro, árvores de ciprestes, como todo o seu desejo. E Salomão deu a Hirão 20.000 corros de trigos para as despesas de sua casa, e 20 coros de azeite batido. Assim deu Salomão a Hirão ano após ano. E Deus deu sabedoria a Salomão exatamente como lhe prometeu. E houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram uma aliança. O rei Salomão recrutou trabalhadores de todo Israel, e eram 30.000 trabalhadores. Observa aqui, irmãos, que
A Bíblia nos diz algo que nos chama a atenção, que muitas, infelizmente, no nosso meio atual, não segue, né, essa palavra. A Bíblia nos fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Todo trabalhador. Se uma pessoa está trabalhando, não importa se ele está trabalhando pelo serviço da casa de Deus, se ele é um porteiro, se é uma faxineira, se é o que for. Se você trabalha num templo evangélico, o que você fizer deve, eu não estou dizendo que pode ser, deve, é obrigado você ser remunerado. Por quê? Porque você está fazendo algo, porque é um trabalho. A Bíblia nos diz que todo trabalhador, ele não colocou, entre aspas, que somente os trabalhadores da casa de Deus não seriam, não seriam assalariados. Não, ele colocou todos. E quando ele coloca todos, está incluindo também os trabalhadores, né, que trabalham nos templos evangélicos. Então todos eles devem ganhar o seu salário digno, né? Porque sair da sua casa, às vezes a pessoa tem aquela senhorinha, né, que sai da casa dela, vai lá na igreja, limpa a igreja, varre a igreja, e ninguém dá um centavo para a irmã, né? Ninguém dá um centavo. E às vezes até, né, trata ela como se ela fosse uma servente, uma empregada da igreja. Não é assim, irmãos, não é assim. Ela está lá, assalaria ela, dê um salário para ela, um salário digno, né? Porque a igreja arrecada, a igreja está lá para isso. Então, quando nós demos, né, ofertas, os dízimos, né, para a casa do tesouro, é para suprir, né? É para suprir as necessidades da igreja. É para fazer pagamento de pastor, para fazer pagamento de faxineira, como fala, das pessoas que lidam com o dinheiro, das pessoas que guardam, né, a igreja. Então é para fazer esse tipo de pagamento. Não é para pastor enriquecer, comprar jatinho para os Estados Unidos, comprar mansão nos Estados Unidos, não, tá? Esse dinheiro é para ficar dentro do templo, ali onde ele está habitando. Eu acho super errado. Infelizmente, temos, né, essas grandes associações religiosas, todo o dinheiro que uma congregação recebe vai para o templo maior. E isso é errôneo, porque deveria, sim, depois que fez pagou todas as despesas daquela congregação, se sobrar, aí vai, né, para essas igrejas, se sobrar. Ou, né, porque muitas vezes a igreja precisa de um banco novo, a igreja está precisando de um banheiro novo, a igreja está precisando de copos, a igreja está precisando de detergente, de material de limpeza, e às vezes a igreja não tem. Eu já fui em igrejas que não tem, que é horrível, mas todos os meses ela manda um valor X para a central. E os irmãos daquela igreja? Sendo que os irmãos da central andam com ar-condicionado, tudo. E os irmãos daquela igrejinha pequenininha? Tem aquele ventilador lá que faz um barulhão no culto, aquele microfone que quando pega faz um zoadeiro de todo tamanho. Não tem, né? Isso é falta de quê? Administração. Isso é errôneo, não pode fazer isso. E é contra, tá? Você que está numa igrejinha dessa forma, se você dá dízimo, dá oferta, e se o pastor pega todo o dinheiro e leva para a central, você está pecando. O seu dízimo, a sua oferta, porque você está sendo convivente com o que eles estão fazendo. Você está entendendo? Você está sendo convivente, porque a Bíblia diz que nós devemos, né, observar as coisas. Nós temos que ser inteligentes. Então, isso eu chamo a sua atenção. E aqui,
a gente observa que desde aquela época Salomão já pagava todos os empregados dele. Então ninguém fez nada de graça para Salomão. O próprio Abraão, quando Abraão estava, a história de Abraão que a gente, né, lê, quando você lê a história de Abraão, Abraão também, ele não queria, ele não devia nada para ninguém. Ele não gostava nem que as pessoas dessem presente para ele. Ele assim, ele tinha que pagar, ele não gostava, para que ninguém joga na cara, né? Eu enriqueci a Abraão. Ele mesmo disse essa frase, que ele não queria isso. E a pessoa que é justa não aceita, tá? A pessoa que é justa não aceita. Se você é justo, e se você diz ser justo e está aceitando esse tipo de coisa, você não é justo diante de Deus. E mandou ao Líbano cada mês 10.000 por turno, um mês para cada turno em sua casa. E Adonirão conduzia os trabalhadores. E Salomão tinha 70 mil trabalhadores que levavam as cargas. 70 mil trabalhadores que levavam as cargas. Aí você vê que Salomão não aproveitava das pessoas. Ele tinha muitas pessoas que levavam a carga, 70 mil, tá? Para levar, só para levar a carga para a construção do templo. Então, a gente observa que nem trabalho escravo, assim, mesmo que eles fossem assalariados, ele não estava dando trabalho escravo para ninguém, dando trabalho além do que a pessoa podia suportar. Ele não fazia isso. E aqui fala, e Salomão tinha 70 mil trabalhadores que levavam as cargas, 80 mil entalhadores na montanha, 80 mil, tinha 70 mil só para levar as cargas, 80 mil ficava sentado entalhando essa madeira, além dos mestres de obra que estavam designados por Salomão. 3.300 chefiavam o povo que trabalhava no projeto. Olha só, até os trabalhadores de obra, tá? Até os mestres de obra também não eram pesados para eles também. E ordenou o rei que removesse pedras grandes, pedras de qualidade, para serem os fundamentos do templo. E os construtores de Salomão as lavravam, e os filhos de Irão e os gebalitas preparavam as madeiras e as pedras para construir o templo. Aqui nós vemos o quanto que Deus, né, deu sabedoria para Salomão, para ele, né? Por que Deus deu tanta sabedoria para Salomão? Para deixar para nós, irmãos. Porque toda a sabedoria que Salomão teve, nós estamos usufruindo delas. Se nós formos sábios, inteligentes, nós vamos seguir essas instruções. Porque as instruções não veio da mente do Salomão, mas veio de Deus. Deus deu a Salomão a sabedoria e esse conhecimento todo. Então, terminamos por aqui mais um capítulo da Palavra de Deus. Louvemos a Deus, né, por este ensinamento. O quanto é bom, né, a gente ter esse conhecimento da Palavra de Deus. Se você gostou, você compartilha com seus amigos, com seus grupos, e se inscreva no canal se você não é inscrito, e juntos nós iremos, né, sermos cada dia melhores diante de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.